Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Santos dando um chapéu no Vasco da Gama por um atacante paraguaio. Gustavo Cabadeiro, 23 anos de idade, pertence ao Nacional do Paraguai e tinha negociações avançadas com o Vasco. Santos superou a proposta e espera pelo jogador nas próximas horas, ainda nesta segunda-feira, para a realização de exames médicos. Operação fechada pelo Santos é de compra, e o próprio Marcelo Teixeira, em entrevista na noite deste domingo, confirmou o acerto em relação ao negócio. Esse atacante de lado de campo vem sendo muito bem avaliado no futebol paraguaio, pertence ao Nacional, salário na casa dos R$100 mil por mês. A ideia do Vasco nas tratativas com o Nacional era de contratá-lo por empréstimo de 2.200.000 e tendo uma opção de compra de 12.200.000. Não tive acesso aos números do negócio do Santos, que dá para cravar que será uma compra, jogador que na atual temporada soma 24 jogos com 10 gols e uma assistência. Preciso contar uma informação exclusiva sobre o Vasco. Felipe Maestro anda chateado com sua situação no Cruz Maltino. Até um tempo atrás, antes da contratação do Fernando Diniz, o Felipe tinha enormes poderes no departamento de futebol. Cuidava da base, mas também e principalmente do futebol profissional. Todas as contratações partiam de indicação dele. Marcelo Santana, ou então diretor executivo de futebol, só era um negociador, mas quem escolhia os atletas que seriam contratados pelo Vasco era o Felipe Maestro. Essa situação começa a mudar com a queda do Marcelo Santana e se torna radicalmente contrária com a chegada do Fernando Diniz. Nesse momento, o Felipe segue como diretor técnico, mas cuidando da transição entre base e profissional. Ele não palpita e tem bem poucos poderes no time de cima. Para completar, o Felipe também muito irritado com uma série de críticas em relação à presença do seu filho na base, o Lucas Loureiro, jogador de 20 anos. Felipe pediu a rescisão do contrato desse atleta e o levou para o Estrela Amadora de Portugal. É só importante registrar que Felipe e Pedrinho têm uma amizade de longa data, mas, a julgar pelos últimos acontecimentos, dá para dizer que houve um distanciamento entre as partes. Fabrício Valentini. Nicola, sobre o Vasco, após o assalto de sábado, terá representação na CBF? Com tema exclusivo do Vasco, o Felipe Maestro bem chateado, tá? Vou atrás dessa informação da representação. Bora falar agora sobre uma compra casada no Vasco. Tem repercutido bastante uma declaração que o Edmundo deu nessa sexta-feira, afirmando que o Thiago Mendes só foi contratado pelo Vasco por exigência do seu empresário, o Paulo Pitombeira. Aí você deve estar se perguntando, e por que o Pitombeira poderia fazer qualquer exigência em relação ao Vasco? Porque ele é o representante do Leonardo Jardim, o goleiro do Vasco, com quem o clube negociava desde a temporada passada uma prorrogação do vínculo. Segundo Edmundo, para que o Léo Jardim estendesse seu contrato até 2030, o Vasco se viu obrigado a fechar com o Thiago Mendes. Nem acho que, se for verdade, um caso tão ruim, porque o Thiago Mendes é muito bom jogador e chega para resolver problemas do meio-campo Cruz Maltino. Mas queria destacar essa necessidade de uma coisa para garantir a outra. O Léo Jardim estendeu seu contrato até 2030, tornando-se o segundo jogador mais bem pago do elenco vascaíno, só atrás de Felipe Coutinho. A multa rescisória para tirá-lo do Vasco também está estabelecida em 10 milhões de euros. Só para completar, falei sobre Felipe Coutinho, ele passou por exames de imagem que apontaram uma contusão na panturrilha esquerda. Tempo de recuperação de pelo menos mais 2 semanas, Felipe Coutinho vai trabalhar para estar à disposição para voltar contra o CSA no dia 30, em jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Canal Rainier Honorato. O que tem de verdade do Vasco com Alan Minda e Thiago Fernandes? Já deixei meu like. O Alan Minda é um velho sonho do Vasco, jogador equatoriano de lado de campo, de boa qualidade. Não dá para dizer que o Alan Minda não tenha futuro. Pertence ao Cercle Bruges, que é um dos times que disputaram o quadrangular final do campeonato belga, tá? 22 anos de idade, temporada última de 41 jogos, 3 gols e 6 assistências. Está avaliado, deixa eu ver qual que é o valor de mercado que atribuíram a ele. 4 milhões de euros, tá? Não se trata de uma operação fácil. Peraí. Rafaela Queiroz, Nicola, novidades no Vasco. Pedrinho vai mandar o Felipe para sua lusa. O Felipe, o Maestro? Cara, é assim, ó. Eles têm uma relação de muita proximidade, confiança total, parceria. Mas desde que o Felipe assumiu a presidência do Vasco, ele
perdeu importantes aliados, né, e amigos, né? O Edmundo é um dos casos. Vou atrás dessa história para ver o que tem de verdade, tá, Rafa? O Carlos José, Vascão vai cair. Cara, a volta do pós-Copa do Mundo de Clubes é traumática, né? O Vasco, que estava super bem antes, metendo um 3-1, jogando o fino da bola contra o São Paulo, tomou 4-0 do Independente Del Valle, tomou 2-0, são, quer ver, 6, fazendo as contas de quantos gols o Vasco sofreu desde que voltou. Peraí, só para não dar informação errada. Ó, o Vasco, nesse momento, aparece em 16º, é a primeira posição fora da zona, tá? O Santos voltou para a zona do rebaixamento, 14 pontos. O Vasco também tem 14, mas está fora da zona de rebaixamento. O Vasco, desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. 2-0 para o Botafogo, 4-0 para o Del Valle e o empate 1-1 contra o Grêmio dentro de casa, resultado bem ruim. O Jailton Júnior perguntando se há novidades sobre a SAF do Vasco. Jailton, sendo bem sincero e honesto com você, nada, absolutamente nada. O Vasco segue naquele mesmo... só para não dizer que não tem novidade, vamos lá. Há alguns dias atrás, coisa, sei lá, de uns 10 dias atrás, o Vasco foi procurado. Acho até que o Felipe Maestro foi quem foi procurado. O Felipe foi procurado porque há um angolano de enorme capacidade financeira, cara que faz muito sucesso nos Estados Unidos e faz sucesso no mercado de diamantes e exploração de petróleo e gás. Cara de muita grana que decidiu investir no futebol brasileiro. Ele, inclusive, está comprando a SAF de um time em Minas Gerais, tá? E, ao mesmo tempo em que ele vai ser dono desse time, numa SAF, ele pretende se tornar um investidor de outro time, de uma maneira diferente da SAF. Então, você tem o seu clube, mas, ao mesmo tempo, você auxilia outro clube maior, grande, esse time que ele está adquirindo na SAF, vai jogar a 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Então, vocês entendem o tamanho desse time hoje, um time pequenininho. E ao mesmo tempo em que ele pretende fazer esse time subindo etapas, ele quer se associar a um grande para se tornar uma espécie de parceiro comercial. O clube precisa contratar um jogador, indica esse jogador. Se os observadores desse angolano gostarem do nome, ele participa com a compra, coloca nesse clube e fica com um percentual grande de uma venda futura, deixando um percentual pequeno para esse clube. O clube seria uma espécie de vitrine. E isso está sendo discutido também com o Vasco, tá? Esse angolano conversou com o Vasco, conversou com o Corinthians e conversou com o Santos. Todas as conversas em estágio embrionário, ainda sem grandes avanços. Mas é uma perspectiva numa modalidade diferente daquela que o Vasco procura, né? A gente vinha contando para vocês que o Vasco sonha, não sei se sonha é a palavra certa, mas que o Vasco procura hoje alguém que coloque... Que assuma a SAF do Vasco, no lugar da 777. Essa seria uma outra maneira, um outro método de negociação. Beleza? Fiz até um comentário no seu vídeo mais cedo. A diferença entre a mentalidade da diretoria e a torcida do RB e Mirassol, por exemplo, é força e velocidade. A torcida precisa entender isso. Eu fiz hoje um vídeo, Rei, e comparei o Vasco com o Mirassol e o Red Bull Bragantino. De que forma? Administrações profissionais. Red Bull Bragantino, ano passado, terminou a última rodada brigando para ficar na primeira divisão e ficou. Ao golear o Criciúma por 5-0, o mesmo Criciúma que no Campeonato Brasileiro do ano passado deu um sapeca no Vasco de 4-0. O Bragantino hoje é o 3º colocado, 6 pontos atrás do líder Cruzeiro. Ano passado participou da Libertadores. É assim, porque da campanha de 23. Exatamente. Isso, com Pedro Caixinha. Mudou o treinador, chegou o Fernando Sobral, não. Hã? Não, Seabra. Seabra, sempre confundo. Fernando Seabra, que tinha sido do Cruzeiro, e está fazendo um trabalho fantástico. Fora, em relação ao Mirassol, e aí falei mesmo pro Red Bull, a estrutura que tem. É impressionante a estrutura que os dois têm. E o Vasco? Não tem o CT que os dois têm. O Mirassol, inclusive, falei da campanha, é o 7º colocado na primeira vez jogando a primeira divisão. Vem de uma sequência pesada e de bons resultados. E o Vasco? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto!